Olá, estamos aqui iniciando mais um encontro nosso, né? Hoje a gente vai continuar falando sobre as medidas de dispersão, dessa vez abrangendo de forma bem prática, né? Dando exemplos e tudo mais, de como é que a gente encontra algumas dessas medidas de dispersão dentro de uma série estatística, não é? Então, recobrando, na última aula nós vimos que algumas dessas medidas de dispersão são o desvio simples e, consequentemente, desvio médio simples, a variância e o desvio padrão. Né? Enquanto as medidas de tendência central, a gente está ali observando a a média, como ela vai se comportar dentro de uma série, nas medidas de desvio padrão, de variância, de desvio padrão, desvio simples e tudo mais, são as medidas de dispersão. Essa série, a gente vai ver como é que os elementos eles vão estar distantes da média, né? Inclusive quanto é que eles vão se distanciar entre si, tá certo? Esse é o objetivo, né? Enquanto o desvio simples e o desvio médio simples, eles vão ver essa distância de forma bem pontual, o valor absoluto dentro delas, a variância e o desvio padrão, eles vão achar um número relativo, um valor que vai representar como um coeficiente, como um índice, que vai dizer o quão preciso estão os dados daquela série com relação à média, tá certo? Então essa é a principal diferença. O que difere então a variância e o desvio padrão? A variância, ela vai se comportar como uma área, tá certo? Então, se a gente for olhar um gráfico da variância, a gente vai observar que existem blocos retangulares, tá certo? Ele vai se comportar como retângulos, como áreas. E a variância vai observar isso. Já o desvio padrão ele vai transformar essa área num número linear, tá certo? É como se a variância é uma observação em duas dimensões e o desvio padrão é uma observação numa dimensão única, tá certo? Então a gente vai aqui continuando, tá certo? E o objetivo hoje da gente vai ser praticar, né? Na outra aula a gente viu que existia uma forma de observar, tá certo? Esse desvio simples, o desvio médio simples, a variância de desvio padrão nos gráficos, né? Ficou de forma muito clara isso, eu acredito para vocês, como ele se comporta. Mas na prática, como é que isso se comporta, né? E aí a gente vai utilizar não somente a questão manual, mas também se utilizar de planilhas eletrônicas, porque na planilha eletrônica tudo vai ficar muito mais simples, tá certo? Então vamos lá. Primeiro ponto é que a gente está aqui criando uma situação fictícia, tá bom? Da série P, em que ela apresenta o número percentual de funcionários de uma empresa fictícia aqui também, Atlântida, em que foram observados o afastamento por pelo menos 2 dias no ano de 2021 e aqui dezembro de 2020, né? Deixa eu até botar aqui 2020 barra 2021. Por trabalhadores que de alguma forma apresentaram sintomas da Covid durante 2 dias naquele mês, tá bom? Então, existe aqui uma série estatística, né, uma tabela que para a gente vai ser uma série estatística, porque ele traz dados estatísticos em que são relacionados o mês e o percentual de número de casos de funcionários daquela empresa naquele mês, né? Lembrando que as recomendações sanitárias, elas faziam com que a recomendação era que se um funcionário, ele por acaso apresenta sintoma de Covid, ele deve ser afastado para verificar, mediante exame, se realmente ele tem Covid ou não e se precisava de um afastamento, ainda que o caso fosse assintomático. Essa é a recomendação sanitária. A gente sabe que, especialmente nas empresas privadas, isso nem sempre foi observado, né, por questões inúmeras. Mas a recomendação aqui é essa. Então vamos supor que nessa empresa Atlanta foi feito o acompanhamento, né? Em dezembro, 11% dos funcionários, eles de alguma forma apresentaram
sintoma de Covid, janeiro, 4. E aí a gente percebe assim que se a gente for somar tudo isso vai dar mais 100%. E não tem problema a gente pensar dessa forma, supondo que a suspeita de caso de Covid ela não vai se confirmar como uma Covid, né? E a pessoa pode apresentar esse sintoma mais de uma vez. Inclusive, há a possibilidade de reinfecção, né? E aí também considerando que com o avanço da vacinação, o número de casos ele vai diminuindo e isso a gente vai percebendo sim no nosso dia a dia, tá bom? Ainda estamos, não estamos na cura, mas estamos no caminho para conviver com essa doença de forma a nos proteger o máximo possível dela, né? Graças à vacinação. Então, vamos lá. O que é que a gente tem aqui? Esses mesmos dados, minha gente, eu estou colocando aqui para vocês nessa planilha, tá bom? Tem aqui uma planilhazinha com esses mesmos dados. O Excel, ele é muito bom para a gente observar isso, porque ele nos poupa muitos trabalhos, né? Especialmente o trabalho mais manual. Por quê? Se eu tenho essa tabela aqui, eu apresento para vocês essa tabela numa prova em que vocês não têm acesso ao computador, por exemplo, para vocês calcularem o valor médio, tá bom? De casos, percentual de casos durante aquele período de 12 meses, vocês vão precisar, primeiro, somar todos esses valores. 11, mais 4, mais 15, mais 12, mais 41, mais 37, mais 46, mais 45, mais 26, mais 21, mais 8, mais 3. Acho que errei alguma coisa aqui. 11, mais 4, mais 15, mais 12, mais 41, mais 37, mais 46, mais 45, mais 26, mais 21, mais 8, mais 3. 269, tá bom? Então, o total do número de casos é 269. Se a gente vai olhar aqui nesse ponto, tá bom? Só selecionar esses pontos aqui dentro da planilha, o próprio Excel e o próprio Calc, eles já se encarregam de dizer, nós temos 12 dados, contagem 12 aqui embaixo, e a soma deles é 269, tá certo? Inclusive, já poupa a gente do trabalho de calcular a média. Ele já diz aqui que a média é 22,41, 666, até o infinito, né? Por isso tem um arredondamento aqui para 67. Que já é uma forma de escrever que tem um número de casas infinitos. Aí o que é que acontece, então? Para que a gente, por acaso, fosse calcular a média, porque a gente sempre vai começar com a média, né? Então, a gente teria que somar cada um desses valores, tá certo? Então, seria o 11 mais 4, mais 15, mais 12, mais 41, mais 37, mais 46, mais 45, mais... 45, mais 26, mais 21, mais 8, mais 3. Hoje tá uma beleza para dar aula, viu? É o vizinho batendo aqui, fazendo reforma no apartamento dele. Agora é o carro ali, do ovo passando. Mas vamos lá. Gente, são 12 informações que a gente tem, tá bom? De dezembro até novembro. São 12 informações. Quando a gente divide 269 por 12, a gente vai ter exatamente esse valor aqui, 269 dividido por 12, percebo que a gente tem 22,41667 e assim por diante, tá certo? Isso dá aproximadamente, não é um valor exato, aproximadamente 41,67. Geralmente nós usamos duas casas decimais, tá certo?
Então, 41,66667, a gente vai escrever até, aliás, deixa eu até fazer uma correção, para 41,6666. Então, deixa eu só corrigir aqui, 22,41666667. Isso aqui na verdade vai até o infinito. Então eu vou botar aproximadamente 22,40. Dica para arredondamento. Olha somente esses dois números aqui. Eu quero duas casas decimais, vou olhar para o 16. O 16 está mais perto de 20 ou de 10? De 20, né? Então o resultado aqui vai ter que ser 2. Que seria 20. Então vai ficar como sendo aproximadamente 22,42. Recomendo que vocês utilizem, tá certo? Duas casas decimais. Mas tudo depende da problemática que você está fazendo. Pode ser que o professor exija 3 casas decimais, ou apenas uma, ou arredondamento para o inteiro. Então você tem que ter esse valor como referência, tá certo? Esse é o valor da média. A média é o primeiro passo que a gente precisa para calcular o desvio médio simples, tá certo? Como é que a gente calcula o desvio médio simples? Vou puxar aqui e vou anotar aqui para vocês desvio médio simples. No caso do desvio médio simples, gente, aliás, desvio simples, eu vou colocar o desvio simples depois do desvio médio simples, melhor. Simples. O que é o desvio simples? É a distância de cada um desses elementos com relação à média, tá certo? A distância de cada um dos elementos com relação à média. Então, aqui no caso desse desvio simples, o que é que a gente precisa? A gente precisa de... Pronto. O que é que a gente precisa? Saber a distância. Esse termo é o 11. E do 11 até o 22,42, que foi esse, qual o valor dessa distância? Como nós estamos falando em distância, tá certo? Não importa pra gente se é para mais ou para menos, tá certo? Se é para a direita ou para a esquerda, se está aumentando ou diminuindo. O que importa pra gente é que existe, a partir daquele ponto, uma distância de tal valor, tá certo? Nesse caso daqui, 11 menos 22,42 vai dar exatamente 11,42 negativo, tá bom? 11,42 negativo, a interpretação que nós temos sobre isso é, com relação à média, o mês de dezembro tem 11,42% a menos. É para baixo, tá certo? Não é uma majoração. Tá para baixo. No 4, a mesma coisa. 4, para chegar no 22,42, 4 menos 22,42, isso aqui vai dar 18,42 negativo, tá bom? Não é o que vai acontecer, por exemplo, aqui no mês de abril, em que o valor que nós temos é 41 e que eu quero saber a distância até 22,42. Quando nós fazemos isso, nós percebemos que o valor dessa distância vai ser 18,58, tá certo? Lembrando, são valores negativos, tá certo? Aliás, perdão, não é negativo, nesse caso aqui é positivo, 18,58. Pronto. O que é que a gente faz? Na física, essa distância ela teria uma significância muito grande, porque ela indicaria, por exemplo, o sentido em que está acontecendo. Na estatística, não. O que importa é eu saber se esse valor, o valor que está tendo, se é para mais ou para menos, não importa, vai importar de que isso está distante com relação à média, tá certo? Então, o que é que eu preciso aqui fazer, então? Eu preciso calcular, eliminar essa
distância. Uma das formas que a gente tem de eliminar é colocar isso aqui como módulo, tá certo? Então eu tenho aqui, vou botar isso aqui como módulo. Lembrando, na matemática, módulo são essas duas barrinhas que ficam ao redor do número, tá certo? Tá meio torto aqui, vocês desculpem, tá? Mas é essa distância aqui. Aí o que é que acontece? A gente tem então essa distância daqui no módulo. O que é que diz o módulo? Se o número é positivo, eu vou deixar ele positivo. Se o número é negativo, eu vou deixar ele negativo. Isso aqui faz o módulo, né? Então a gente tem aqui 11,42 negativo em módulo é o total de 11,42. Vai ficar positivo. 18,42 negativo vai ficar como 18,42. 18,58 negativo vai ficar como 18,58 positivo. Era positivo, continua positivo. Isso aqui não vai se alterar, tá certo? Isso daqui é o desvio do primeiro elemento. Lembrem que esse primeiro elemento nós podemos chamar ele de A1. O elemento A2, o elemento A3, o elemento A4, cada um desses elementos a gente pode botar um A e chamar com índice A6 e assim por diante. Então, cada um desses desvios, cada uma dessas distâncias será o D1, o D2, o D3, o D4, o D5, tá certo? E isso daqui é que vai fazer a distância, o desvio simples, tá certo? A nomenclatura, como a gente faz isso, seria dizer assim, distância do primeiro termo com relação à média é 11,42. A distância do segundo termo com relação à média é de 18,42. A relação do terceiro elemento com relação à média vai ser igual a, deixa eu pegar aqui na planilha, a 15 para 22, 7,42. E assim por diante. Distância do quarto elemento com relação à média, 12 até 22, 10,42. Já tirando o módulo desse valor, tá certo? Já calculando o módulo. Quinta distância, igual 18,58. Como é que eu faço isso na planilha, professor? Então, eu vou colocar o desvio simples aqui, tá bom? Para calcular o desvio simples, eu preciso antes saber quem é a média, certo? Média. E a média, tá bom? Eu posso botar assim, ó, para automatizar minha planilha, né? Vou botar a média de todos esses valores aqui. E aí eu vou colocar com 2 casas decimais, tá certo? Diminuir aqui o número de casas. Opa. Número. Pronto. Eu coloquei o número, já fez o arredondamento. Isso. E essa fórmula aqui, ó, da média, eu vou copiar exatamente ela, tá certo? E vou colocar ela aqui. Selecionei onde é que eu quero colocar. Vou clicar com o botão direito e vou achar aqui, ó. Opa, não consegui. Opa, agora vai. E eu vou colocar fórmula. Fórmula não, valor. Pronto. Se quiser automatizar ainda mais, bota igual a essa linha, igual a essa linha, igual a essa, opa, igual a essa célula, igual a essa célula, igual a essa célula, e assim por diante, né? Pronto, igual a essa célula, igual a essa célula. Maravilha. Então, todo mundo ficou igual à primeira. Se por acaso você faz uma mudançazinha aqui, por mínima que seja, por exemplo, de janeiro, no lugar de 4 eu vou botar 5.
Percebam que automaticamente já mudou todos os elementos da média, tá bom? O bom da tabela ser automatizada é por conta disso. O desvio simples. O que é o desvio simples? É a distância desse rapaz aqui com relação à média. Só que se a gente faz igual número de casos com relação à média, vai dar um valor negativo, tá bom? E isso não é interessante, porque no desvio simples a gente não precisa saber se é para mais ou para menos, a não ser que seja necessário, né? Para mais ou para menos com relação à média, a distância. Só que aqui para a gente, no nosso estudo, não importa se é positivo ou negativo. O que importa é que está distante. Como é que a gente faz para corrigir isso? A gente, ao invés de usar a fórmula do número de casos menos a média, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai, deixa eu apagar aqui. Eu vou colocar igual ABS. O que é ABS? Absoluto. Retoma o valor absoluto de um número sem sinal. Pronto. Então, o valor absoluto de que número? Aí eu quero que seja da diferença desse número menos esse outro daqui, tá bom? Coloquei uma fórmula dentro dessa do número absoluto, da célula de valor absoluto. Quando eu dou um Enter, lembram que aquele valor estava negativo? Pois é, agora está positivo. E é exatamente 11,42. Vou pegar isso aqui, copiar, Ctrl C, vou colar, Ctrl V. Percebam que foi calculado o desvio simples de cada um dos elementos com relação à média. 11,42, 18,42, 7,42, 10,42, 18,58 e assim por diante, tá bom? Esses são todos os valores. Mas, e então, a gente vai para o próximo passo. Qual é o próximo passo? Vou pegar a mesma tabela. Eita, ficou aqui em cima, não foi? Pronto, vai ficar nesse mesmo. A gente quer calcular o desvio médio simples. E o que é o desvio médio simples? É quando a gente pega todos aqueles desvios, tá, que a gente calculou aqui, e a gente vai calcular a média deles. Então, desvio médio simples, se a gente pegar aqui no computador, na planilhinha do Excel ou do Calc, vai ser uma maravilha. Por quê? O desvio médio simples já vai estar calculado aqui embaixo. É a média de todos esses valores. Se esses são os desvios simples, então a média desses valores é o desvio médio simples, tá bom? Que é um total de 13,82, certo? Então, é como se a gente colocasse todo mundo ali na mesma linha, todos os elementos eles vão estar 13,82 para mais ou para menos, tá bom? Esse aqui é o objetivo. Então, desvio médio simples, se eu quero saber o desvio médio simples, então é só pegar igual a média da soma de todos esses valores. Quando der um Enter, fechou parênteses, Enter, percebam que é 13,82, o valor médio com relação a todos os elementos. Percebam que nenhum desses valores aqui está relacionado com, não é diretamente o valor do desvio médio simples, tá bom? Todos eles são um valor aqui de referência. Então, desvio médio simples é isso, certo? Próximo passo. Próximo passo é, precisamos calcular a variância. Aí, beleza, o bicho vai começar a pegar um pouquinho. Por quê? Na variância, para a gente calcular a variância, a gente vai ter que eliminar de outra forma esses números negativos. Lembra que aqui, no desvio médio simples, dava valores negativos, e como é que a gente fazia para eliminar esse valor negativo? A gente calculava o valor absoluto. Na variância, a gente usa uma outra técnica para poder alcançar esses números absolutos, né? Esse valor novo de distância.
Uma outra forma da gente se livrar de números negativos é se a gente elevar esses números ao quadrado. Por quê? Número positivo que multiplica número positivo vai dar positivo. Já o número negativo, que multiplica o número negativo, também vai dar positivo. Só vai dar negativo quando um dos sinais eles forem negativos. Um for ser positivo, o outro vai ser negativo. Aí sim vai dar conflito e aí a gente precisa desse tipo. Então, se a gente pegar um número positivo e multiplicar por ele mesmo, vai dar um número positivo. Se a gente tem um número negativo, multiplicar por ele mesmo, vai dar um número negativo. O que é que eu preciso então fazer para poder me livrar disso? A gente vai elevar os termos ao quadrado. É bem simples mesmo assim, tá certo? Então vamos ver aqui como é que fica esses valores. Como ficam esses valores aqui, quando a gente elevar ao quadrado. Qual vai ser o valor de referência? Do mesmo modo que o anterior, a referência vai ser a média. Então você pega o valor da média. A média é desses valores aqui, deixa eu ver, só afilar aqui. A média é 22,42. Espera aí. Só aumentar aqui um pouquinho. Pronto. O que é que acontece então? A gente tem que a média é 22,42 e tem que o número de casos em dezembro gira em torno de 11%. Tá certo? A diferença a gente já calculou, é 11,42. Isso é igualzinho do desvio médio simples, quase igual. Tá bom? Só que aqui, negativo. Pronto. O que é que a gente vai fazer? Para eliminar esse número negativo, a gente não vai calcular o módulo dessa vez. A gente vai usar o quadrado. Porque o quadrado de qualquer número sempre será positivo. Exceto quando é o zero, né? O zero é neutro. O zero elevado a zero, ou zero multiplicado por ele mesmo, vai dar zero. E aqui, nesse caso, todos os outros valores vão ser o quadrado. Então, 11,42, para eliminar esse número negativo, vou elevar ao quadrado. Por isso que ele tem tudo a ver com a área, porque é uma dimensão multiplicada pela outra, tá bom? 11,42. E aí, pergunto a vocês, quanto é 11,42 ao quadrado? Porque 11,42 negativo já vai ser o mesmo resultado. Negativo com negativo vai dar positivo, tá certo? Então, eu tenho aqui o desvio médio simples e vou pegar aqui para a variância. Para a variância, olha aí, o que é que acontece então? Vejam só. Vocês aqui, né, vão pegar esse valor do desvio médio simples, ou da média, desvio simples, desculpa, e vão elevar ao quadrado. Duas formas de fazer isso. Ou vocês escrevem E vezes E2, o mesmo valor, tá bom? Ou, que eu acho que é mais inteligente, chapeuzinho 2. Chapeuzinho quer dizer potência elevado a 2, tá certo? Então, quando eu coloco isso, olha o valor da variância, 130,34. E se a gente repete isso com todos os outros, a gente percebe
consegue perceber valores muito altos, 119, 339 e tudo mais. Como houve uma variação muito grande entre os elementos, percebam que todas as variâncias ficaram com um número bem alto, tá bom? Só teve uma aqui, que foi setembro, que teve 21%, aí está um valor bem próximo da média, consequentemente vai ter um valor também menor com relação à variância. E aí é muito fácil, né? Imagina 4, vou pegar até outro exemplo agora. 4 menos 22,42 vai ser igual a 18,42 negativo. Porém, como nós queremos calcular a variância, eliminar esse quadrado, nós vamos elevar esses termos ao quadrado. E aí a gente fecha a conta. Tá bom? 18,42 ao quadrado é 18,42 vezes 18,42. 18,42 que multiplica 18,42 é igual a 339 29,64. Tá bom? Gente, esse é um valor quadrado, tá bom? Tá representando uma área aí de oscilação. Só que eu quero entender isso, nós precisamos entender isso também, especialmente como uma linha reta, uma distância única e não como uma área. Para que isso aconteça, é necessário que a gente faça algumas coisinhas antes. Que coisinhas são essas? São essas. A gente vai simplesmente tirar esse quadrado. E tirar o quadrado de alguma coisa é muito fácil. Só usar a operação inversa. Qual o contrário da potenciação? Pois é, radiciação. Então a gente vai calcular a raiz quadrada de 339,2964. Gente, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, na esmagadora oportunidades, esse valor, né, do elevado ao quadrado, a gente só calcular a raiz quadrada e a gente consegue saber desse valor, considerando que existem duas possibilidades para aquela raiz quadrada, né? E aí lembre da fórmula de baixo, que era mais ou menos raiz quadrada de delta. Vocês têm um delta aqui, a gente vai calcular a raiz quadrada, que pode ser positiva ou negativa. Mas, como eu disse a vocês logo no início, essa diferença para a gente não vai fazer, essa diferença não vai causar um transtorno, tá bom? Então, a gente tem 339,64. Será que é isso mesmo, Rafael? Vamos lá. 339, esse aqui foi qual o valor? 22, foi logo o primeiro caso. 339. Deixa eu ver aqui. Esse é do segundo, é do 4. 339, aqui deu 17. E aqui deu 339,2964. Se a gente for arredondar aqui, vai dar aproximadamente 339,30, tá bom? Porque 2.964 está mais próximo de 3.000 do que 2.900, tá bom? Percebam que é um valor bem parecido, não é igual, porque aqui estamos usando outros elementos, tá bom? Que podem ter sido ou não considerados anteriormente. Então, mas é um valor aproximado, é um valor muito bom ter. No que se refere à confiabilidade desses dados. Para calcular o quadrado de uma variância,
né? Esse valor aqui ao quadrado. Já está aqui, beleza. E o que é o desvio padrão? Desvio padrão é quando a gente deixa de ter a variância, que está em duas dimensões, e passa a ter um valor em uma única dimensão. Como é que a gente calcula isso? A gente calcula a partir da raiz. Então, eu vou colocar aqui raiz quadrada desse valor. Pronto. Copiei, colei, Ctrl C, Ctrl V, e a gente calculou o desvio médio, o desvio padrão de cada um dos elementos com relação à média, tá bom? E aí eu tenho uma observação para fazer para vocês, tá certo? O desvio médio simples vai mostrar esse valor, que vai ser a média dos desvios simples. A variância não vai ser cada um desses valores, vai ser a média de todos esses valores. E o desvio padrão, ele vai ser a média de todos esses. Variância e desvio padrão. Tá bom? Aqui. Então, o valor do desvio padrão, lembra que aqui é a média, ó, média de todos esses? Pois é. O mesmo vai acontecer para a variância e o mesmo vai acontecer para o desvio padrão. Essa é a média de todos esses valores aqui em cima. Então, percebam que a variância 238,8, a média da variância, tá certo? E o desvio padrão também a gente calcula a média de alguma forma, da mesma forma, tá bom? É a média dos valores de desvio padrão, tá certo? Isso a gente poderia fazer na planilha, isso a gente pode fazer à mão, tá certo? Não vai ter diferença. Quando eu digo aqui, poderiam ser como critérios idade e tudo mais. E aí a gente consegue observar cada um desses pontos. Na verdade, quando no nosso exercício, ele vai estar sendo pedido a vocês que vocês observem esse valor, né, geral, e informem o poder de cada um, né? No nosso próximo encontro, a gente ainda vai falar um pouquinho sobre esse desvio médio simples, não vou me estender muito por conta do horário, do tempo de aula também, que foi pedido para ver isso. E vocês, eu vou continuar abordando esse assunto. Próxima aula, tudo para ser presencial, tá certo? E aí a gente vai se encontrar. O exercício está proposto exatamente disso, né? Da gente poder saber quem é o desvio médio simples, a média primeiro de uma determinada série, depois qual o desvio médio simples, depois qual a variância e por fim o desvio padrão, tá certo? Um abraço.